Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula, nós vamos retomar algumas habilidades já estudadas sobre propriedade específica dos materiais. Propriedade específica é aquela que permite identificar o material. Ela não varia, ela sempre se mantém constante. Entende-se como propriedade específica o ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, solubilidade, entre outras. O que é? Nós temos outras propriedades gerais. São aquelas propriedades que são comuns a todos os materiais, como a inércia, a impenetrabilidade, a massa e o volume. Ou seja, essas propriedades, elas são gerais a todas. Se eu falar assim, vamos brincar, você vai adivinhar qual material eu estou falando? Aí eu vou falar as características que você vai tentar adivinhar. Aí você fala assim, esse material, ele tem massa. Aí você vai falar, nossa, adivinhei, né? Todo tem massa, toda matéria tem massa. Ah, ele tem um volume. Oxe, toda matéria tem volume. Ela é impenetrável. Toda matéria ela é impenetrável. Então, não justifica. Agora, se você falar assim, esse material, ele tem ponto de fusão 0, o ponto de ebulição é 100 e a densidade dele é 1. Já sei de quem está falando. Está falando da água, porque a única substância pura com essa característica é a água. Entendeu a diferença? E tem as propriedades organolépticas, que são aquelas que são percebidas pelos órgãos do sentido, né? Se ela tem cheiro, a cor, tá bom? Também não vai definir o material. Como eu já disse, então, ó, ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Depois, nós temos a solubilidade, que é a capacidade de um material dissolver ou não em um determinado líquido, onde o material a ser dissolvido é o soluto e aquele que dissolve o material é o solvente. Então, você tem lá uma mistura, né? Onde você vai pegar lá 200 ml de água e você vai adicionar aqui, ó, uma colher de sal. E você vai agitar. Você agitou, você vai imaginar a situação que está agitando, espera 2 minutinhos, olha o que acontece. Passou 2 minutinhos, você olha, você não percebe nada, a diferença. Se alguém fizer uma malvadeza para você, colocar um pouquinho de sal ali, deixar ali, você vai lá e toma a água e nem vai perceber a diferença. Ou colocar por que você não vai conseguir perceber? Porque a solução, ela está aí dissolvida e ela está insaturada, né? Todo o material está dissolvido e você não consegue diferenciar. Só de olhar você não consegue diferenciar, tá bom? Então, quando você olha para essa solução, onde você tem aqui, ó, o seu soluto, ó. O seu soluto é o sal. O sal é o seu soluto, tá bom? Aqui nós temos o líquido, né? A água. A água é o seu solvente. Então, aqui nós temos, ó, o soluto, que é o sal, e aqui o solvente, que é a água. Quando você colocou lá 5 colheres de sal, essa solução, ela vai ficar super saturada. E quando ela tá super saturada, ela começa a ter o corpo de fundo aqui, começa a sobrar aqui um monte de sal. E daí se a pessoa olhar para isso aqui, ó, ela vê lá um copo lá, ela vai ver o sal, então ela é uma solução saturada, aonde você, olhando, você já percebe que tem o sal e tem a água. Então, essa é uma mistura. Qual que é o nome da mistura mesmo, pessoal? Se você tá vendo mais de uma fase, é a mistura heterogênea, tá bom? Quando ela é formada por mais de uma fase. No exemplo aí de heterogênea, geralmente os exemplos é água com óleo, né? Você vê a fase
água e veio a fase óleo, certo? E no primeiro exemplo, que você pode até ser enganado de beber aquela água porque você não vê, é uma solução homogênea, certo? Pessoal, mas continuando aqui, vamos para o exercício. Então, no exercício aqui, você percebe o quê? Vamos fazer aqui uma situação hipotética, tá bom? Eu coloquei uma água lá na minha cozinha, coloquei numa chaleira, tá bom? Coloquei 1 litro de água. Coloquei um litro de água para aquecer lá no fogo. E daí fui medindo o tempo. Daí você observa. 0 minutos, tá? 25 graus. E assim você analisou aí. Quando chegou no 99, começou a ferver. Aí você vai analisar essa tabela aqui e você vai responder, né? Sabendo que a temperatura aí de ebulição da água é de 100 graus, né? Depois que a água entrou em ebulição, a temperatura variou? Podemos considerar que não, gente, porque a variação foi mínima, foi 1 grau. A partir dos dados hipotéticos, porque na realidade não é isso que vai acontecer. A água aqui, ó, o que aconteceu com a temperatura, pessoal? Ela se manteve constante. Pessoal, vocês vão construir um gráfico aí, tá bom? Você vai construir um gráfico. A questão 3 é, a partir dos dados hipotéticos da tabela de aquecimento da água, construa um gráfico de temperatura em função do tempo. Então, como você vai construir o gráfico? Ó, construindo o gráfico, nós temos lá, ó, aqui, ó. Aqui eu vou colocar o tempo, tá bom? E aqui eu coloco a temperatura. Tá bom? Pessoal, então, como que ficaria o nosso gráfico, né? Isso aqui tá um pouquinho melhor, mas também não tá ajudando muito, tá? Então, a temperatura e aqui os minutos, tá bom? Então, você tem aqui, ó, no minuto 0 aqui. Ele começou aqui no 25 graus. Aí você marca aqui no 25. Daí, no tempo 3 minutos aqui, ó, no 3, ó, você já marcou aqui, ó, 35. Aí, no minuto 6, ó, ele já está no 45, daí você coloca 45. Daí, você vai ligando esses pontinhos aqui, ó. O 0 vai estar aqui, ó. No 3 vai estar aqui. Esse aqui vai estar aqui. E daí, pessoal, ó, o que acontece? No minuto 9, ó, 9, vai estar no 58, ó, 58. E você vai sempre ligando assim, ó. Você já viram isso em matemática, desde o 7º ano, você já sabe fazer gráfico, já viram muito em matemática, então não tem segredo, certo? Continuando. Construa o gráfico, depois, a questão número 4, depois de quanto tempo a água começa a ferver? 99, qual é a temperatura, né? Depois de quanto tempo? Depois de 21 minutos. Depois de 21 minutos ela começa a ferver. Qual a temperatura? 99. Depois desse tempo, o que ocorre com a água? Pessoal, é erro de digitação. O que ocorre com a água? Ela mantém-se constante. E com a temperatura. Eu vou ter que arrumar aqui, pessoal. É temperatura, ó. Temperatura, tá bom? Ó, temperatura, tá bom? Depois eu arrumo e mando de novo, tá? O que acontece com a temperatura, ok? Ó, se após 2 horas aquecendo a água, e não ocorrer a evaporação total da água, qual será a temperatura? Por quê? Tá bom? Qual seria a temperatura depois de 2 horas? A temperatura, ela continuaria em 100 graus. Por quê? Porque, nesse caso, nós temos uma substância pura. Então, a temperatura não varia
a temperatura de ebulição não varia, porque você tem uma mistura pura, tá bom? Continuando. Quais as informações que o gráfico fornece? Ela fornece a informação de tempo e aquecimento do líquido. Qual a vantagem do gráfico? Ele é visual, você colocou o olho ali, você já enxerga a resposta, tá bom? Pergunta número 8. Você agora vai aquecer água com sal. É o mesmo esquema, você leu a tabela, leu a temperatura. Observe os dados. Qual a temperatura de ebulição da água com sal? Olhando aí, ele vai começar o início aos 95 graus, tá bom? Depois de quanto tempo a água com sal começou a ferver? Depois de quanto tempo ele começou a ferver? Depois de 18 minutos. Após iniciar a fervura, o que aconteceu com a temperatura? A temperatura variou. Por que ela varia, gente? Porque nós temos o quê? Uma mistura. Nós não temos uma substância pura. Nós temos uma mistura nesse caso, tá bom? Continuando, gente. Aqui você pode construir o gráfico também, tá? Você diria que as variações de temperatura de uma substância e de uma mistura, a partir do momento que se inicia a ebulição, são similares? Não. Na substância pura, a temperatura manteve-se? Manteve-se? Isso que você pensou, constante. E na mistura, ela, isso, oscilou bastante, né, gente? Escreva o que é soluto, tá lá no texto, lá em cima. O que é o soluto? Aquele que vai ser dissolvido. Solvente, aquele que dissolve. Solução, mistura do soluto com o solvente. Mistura homogênea, aquela que tem apenas uma fase. Mistura heterogênea, que contém mais de duas fases. Solubilidade, capacidade de um material dissolver-se em outro. Densidade. Densidade é a relação da massa pelo volume. Em uma solução de água e sal, qual a substância que pode ser chamada de solvente? É a Isso, parabéns, a água. E qual seria o soluto? O sal, muito bem. Como é calculada a densidade? Isso mesmo, densidade é massa dividido por volume, muito bem. Vocês estão de parabéns, gente, por chegar até aqui, conseguir assistir o vídeo, conseguir fazer as atividades. Essa semana, gente, facilitei a vida de vocês, tá bom? Não precisa pesquisar nada, só responder as perguntinhas. Mas, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, tá bom, de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Qualquer coisa, pessoal, é só chamar no PV depois, tá bom? Muito obrigada, gente. Até!